Hoje é dia de ceia, a gente, apesar que Deus deu um texto aqui, meio dinâmico. Pega a sua Bíblia, trouxeram a Bíblia, levanta assim, ó. Aleluia, aleluia. Isso. Tem uns que estão no celular, na hora do desespero, levanta o celular, né, meu irmão? Está com alguma coisa, né? Está transbordante, hein? Aleluia. Abra lá em João. Acabei de esquecer de não orar pelas pessoas que estão viajando. Tem muita galera aí fora. A gente no final ora. Abre em João, capítulo 21. Eu anotei aqui algumas coisas. Eu ia pregar sobre glória e graça. O ápice da graça, o ápice da glória. Eu me explicar algumas coisas que Deus revelou. Estava preparando, mas Deus veio com essa palavra aqui, de ontem para hoje. Você vai entender algumas coisas. Vamos ler o texto, do 1 ao 22. Diz assim um texto. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. E os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Fala comigo, grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez:
Simão, filho de Jonas, amás-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amás-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amás-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Fala comigo, sabes tudo? Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, lhe disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Curva a sua cabeça. Deus falou aqui algumas coisas, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, amigo, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento. Espírito Santo, toma o teu principal lugar, fala conosco essa noite, seja aqui conosco, fica conosco, toma o teu principal lugar, em nome de Jesus. Amém? Deus falou aqui algumas coisas comigo, sobre discípulo. Foi ontem de manhã. Estava preparando uma outra mensagem, vou deixar de repente para a semana que vem. Mas escuta uma coisa. Isso aqui é uma continuidade de domingo passado. Eu preguei aqui, no capítulo 20. A gente viu no capítulo 20, passando rapidamente, que num domingo Jesus, no domingo que Jesus ressuscitou, estava ali os discípulos, que voltaram para suas casas, porque Jesus tinha sido levado. Maria Madalena ficou chorando, quem se lembra disso? Quem se lembra? Quem estava aqui? Algumas pessoas. A chorar no túmulo, porque Jesus tinha sido levado. E eles não conheciam as Escrituras. Jesus tinha, na verdade, as Escrituras falavam que Jesus iria ressuscitar. Isso eu estou falando no capítulo 20, vim falando isso tudo. E ali, naquele momento que era um dia de domingo como esse, eles não entenderam que Jesus tinha sido ressuscitado. Uns discípulos, que era o discípulo a qual Jesus amava, e Pedro, voltaram para casa, Maria ficou chorando. Jesus apareceu, falou com ela, ela não percebeu, e ela falou, onde Jesus está? Me mostra para que eu leve. E eu falei bem claro, que tudo começa na vida de um homem, a forma como ele encontra o túmulo vazio. A experiência do túmulo vazio, o Cristo do túmulo vazio, pode mudar a vida de muitos. Nós temos que andar não com Jesus morto levado, e sim com Jesus vivo e ressuscitado. Quem se lembra? Porque muitos dentro da casa do Senhor levam Jesus morto, apesar de estarem na presença dEle. Muitos. A gente não entende. E a gente acaba caminhando com Jesus morto. A gente quer levar, e Deus não se apresenta assim. Tudo começa da forma como nós também nos comportamos perante a isso. Aí através do seu comportamento, você se analisando, vai ver se verdadeiramente você carrega um Jesus morto ou um Jesus ressuscitado. A Bíblia fala no versículo 19, que os homens, esses que foram para casa, entraram numa casa, e se fecharam com medo dos judeus, juntaram-se a ele outros discípulos. Jesus passou pela parede, estava ali, ressuscitado, e diz, Pai seja convosco. Que eu falei, as 3 Pai seja convosco que Deus deu. Uma foi nesse momento. Logo depois ele, falando, recebeu o Espírito Santo, e diz, Pai seja convosco. Receba agora o Espírito Santo. E outra com Tomé. Tomé não acreditava, passou 8 dias, ele fez a mesma situação. Jesus passou pela parede e falou, Pai seja convosco.
E eu expliquei cada paz seja convosco, o que Deus quis dizer. A paz que quando você está no medo tremendo, Jesus aparece e transforma e modifica a sua vida. Os medos, as tribulações não são nada para o nosso Deus. Ele passa por parede, passa por toda a situação para dizer para você, paz seja convosco. A gente falou isso. Quem se lembra? Primeira coisa que ele faz é apresentar a você o que ele é. No momento de tua tribulação, no momento de medo, ele se apresenta. Depois ele prepara você e envia. Você está alimentado, está equipado. Ele sopra o Espírito Santo e te tira da casa. Eu falei, sai da casa agora. Há momentos que a gente tem que sair da casa. E o terceiro a gente falou sobre Tomé. Jesus constrói a mesma situação, se apresenta para ele falando as mesmas coisas, mostrando os mesmos sinais. Há momentos que na caminhada nossa eu falei isso. Entra um sinal porque as coisas não acontecem, as situações modificam, e a gente entra num estado de incredulidade, e Deus trabalha com a fé. Há momentos que nós temos que pedir cura, que Deus venha nos visitar. Eu aprendo muito com Tomé. E a gente tem que reconhecer o estado que nós estamos. E dizer, Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu estou oscilante. Muitas pessoas levantam as mãos, mas ao mesmo tempo no outro dia nem aparece mais na igreja. Que tipo de fé é essa? Some. E a gente falou muitas vezes, Deus quer curar a nossa fé. Mais ou menos isso que eu falei. Agora aqui tem outra situação. Porque vai ter uma continuidade. Jesus te visitou na casa, Jesus tirou você de lá, Jesus preparou, lançou o Espírito Santo, preparou você, te lançou. Você caminhou. Agora, a gente vê Jesus manifestar outra vez os discípulos num ambiente diferente. Agora o cenário é o mar de Tiberíades. É o mar de Tiberíades. Os mesmos discípulos que estavam dentro da casa, com medo dos judeus, agora estavam lançando a rede para os peixes. Abrindo entre aspas aí, né? Abrindo aspas. Esse ano, em nome de Jesus, Deus nos tirou da tribulação, Deus nos preparou, Deus colocou em nós o Espírito Santo, a fé está renovada e nós vamos lançar redes aos peixes, amém? Esse ano é um ano, em nome de Jesus, que nós vamos avançar. A gente tem que lançar. A Bíblia fala que Pedro, aqui nesse momento, ele partiu primeiro. O texto fala que ele foi lançar a rede aos peixes, os outros discípulos seguiram com ele. Foi atrás. E Pedro já tinha ali nesse momento demonstrado o seu senso de liderança. Ele já conduzia. Mas a Bíblia fala que o resultado foi negativo, porque passou uma noite e eles nada ganharam. Quando chegou de manhã, Jesus se apresentou. Eles não reconheceram novamente Jesus, assim como não reconheceram na casa. Mas eles escutaram a voz de um homem e arriscaram, lançaram as redes no lado direito. E pegaram uma multidão de peixes. Amém? O texto diz isso. E a Bíblia fala que o discípulo a qual Jesus amava, reconheceu o milagre na hora que aconteceu. É o Senhor. No momento que aconteceu, ele reconheceu que era o Senhor. Eu aprendo algumas coisas aqui. E eu escrevi algumas coisas aqui para você abrir. Você que é discípulo. Hoje a gente vai falar algumas coisas sobre discípulo. Quando eu lanço numa direção somente com a minha palavra, eu posso até influenciar pessoas e lançar rede. Mas o resultado no final não é satisfatório. Mas quando eu lanço na direção de Deus, para o lado que Deus quer, através de uma palavra, as coisas acontecem porque Jesus está no barco. É diferente. Primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus direciona, é do direito, é do lado direito. Ou seja, não adianta eu caminhar. O que eu quero falar para você, primeira coisa, discípulo, eu e você, não adianta você ter boas intenções muitas vezes na obra de Deus, naquilo que você faz. Se não tiver a voz de Deus direcionando o barco, nada adianta, você só perde tempo. Por mais que você tenha as boas intenções, Deus trabalhou na tua vida, mudou, te tirou lá da casa que você tinha medo, te botou na presença, te lançou, você jogou a rede, nada pegou, porque faltou alguma coisa, faltou a direção de Deus.
A gente às vezes tem até boa intenção de fazer as coisas para o Pai. As outras pessoas até seguem você. Mas se o Senhor não direcionar o barco, nada adianta. A gente perde tempo uma noite. E a gente vê que com o Senhor o resultado é mais rápido. Só numa manhã o Senhor modificou as coisas e eles pegaram uma multidão de peixes. Então eu aprendo duas coisas. O verdadeiro discípulo, por mais que ele tenha boa intenção de colocar a mão no arado e nas coisas e fazer uma multidão de peixes chegar, uma necessidade. Se você não tiver a direção de Deus, nada acontece. Porque você é discípulo. A tua vida não te pertence mais, pertence ao Senhor. A direção vem dele. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Jesus mostra que o que é ser direcionado por si próprio e por Ele, por mais boas intenções que nós temos. Por mais boa intenção que você tem, que eu tenho, se não tiver Jesus no barco, você vai trabalhar mais, você vai dar mais volta, você vai caminhar muito mais, passar uma noite, e no final você vai ver que nada adiantou. O resultado não é o esperado e satisfatório. Amém? Está dando para entender? Com o Senhor os ganhos são muito mais rápidos. Uma coisa que eu aprendo aqui, e eu coloquei aqui, eu quero que você entenda. Apesar de nós sermos falhos, não conhecemos completamente como o texto diz. Olha o que o versículo 4 diz. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Apesar de nós não conhecermos a Jesus na profundidade, o Senhor conhece quem é discípulo dele. Por quê, pastor? Porque ele conhece o interior teu e ele vai realizar o milagre, ele vai realizar o impossível, ele vai trabalhar na tua vida. Sabe por quê? Porque o discípulo, quando recebe as coisas de Deus, ele retorna para Deus, ele apresenta a Deus, ele se quebranta, ele vê o que Deus fez na vida dele. A Bíblia fala que os discípulos, quando receberam a bênção de Deus, souberam que é o Senhor, eles voltaram para a praia, correndo com a bênção, com o produto que Deus deu na mão. Eu aprendo uma coisa aqui: todo verdadeiro discípulo de Deus, ele reconhece quem é Deus naquilo que Deus faz na minha vida, mas ele volta para Deus para apresentar e agradecer. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez. Eu recebo de Deus as coisas que Ele me dá, o dia a dia que Ele me dá, mas eu volto para agradecer. Presta atenção uma coisa, por que eu estou falando isso? Muitos recebem, mas muitos às vezes não agradecem da forma como Deus espera. A Bíblia fala que Pedro se vestiu e correu, os outros voltaram de barco. E a diferença está aí, que a Bíblia fala, claro aqui, no versículo 10, trazei os peixes que agora apanhasse, mas antes os discípulos já estavam voltando. Presta atenção, o verdadeiro discípulo, antes de Jesus te chamar, ele já se apresenta, ele já volta, porque ele quer agradar o coração do Pai. Eu quero cada vez mais caminhar com o Pai e conhecer o coração dele, e eu sei que ele agrada antes dele sinalizar. Eu volto agradecendo e apresento aquilo que ele me deu. A diferença está aí. A Bíblia fala que antes de Jesus falar para trazer, eles já estavam levando. E qual a importância disso, pastor? Qual a importância de eu andar na direção de Deus antes de ele sinalizar? Sabe por quê? Primeiro que a iniciativa é daquele que recebe. Jesus espera o seu retorno. Jesus espera o meu retorno naquilo que Ele faz na tua e na minha vida. E sabe o que quer dizer isso aí? A Bíblia fala que nesse momento, quando você retorna, ali Deus define a profundidade, Deus define a extensão, Deus define o tamanho e a grandeza do teu milagre e fala ao teu coração. Porque a Bíblia fala que foram 153 grandes peixes. Ou seja, quando eu volto para Deus, eu valorizo aquilo que Ele me deu em todos os detalhes, eu vivencio, eu me delicio, eu agradeço, eu valorizo na profundidade aquilo que Ele faz por mim todos os dias. Está dando para entender o que eu estou falando?
Quando eu volto para Deus, eu mostro que eu sou grato. Amado, as coisas que Deus tem feito na minha vida e faz na tua, você tem que se deliciar, você tem que relembrar, você tem que remover todas as horas e vendo o que Deus faz. O problema é que às vezes nós nos prendemos no hoje, mas a gente não analisa aquilo que Deus tem feito no decorrer das nossas vidas. O verdadeiro discípulo, ele retorna e agradece e entende a extensão, a grandeza, a profundidade da bênção, do propósito, daquilo que ele fez na vida. Aqui nesse momento, quando eles voltam para a praia, Deus fala para eles contam 153 grandes peixes. Só na presença de Deus eu vou conhecer como é meu Deus, o teu Deus é detalhista, não falta nada. Os detalhes que Ele coloca e faz na minha vida. A diferença de um discípulo para um seguidor é que o seguidor, ele segue a homens. O discípulo, ele segue a Deus. O discípulo sabe que o homem que Deus separou vai ser um instrumento, mas toda a glória e honra é do Senhor. Toda a glória e honra daquilo que Deus faz é do Senhor. Eu aprendo aqui e falo para você, nesse momento, você reconhece a direção de Deus na tua vida? Você reconhece na profundidade, naquilo que Deus tem feito no decorrer dos tempos. Você retorna para Ele de uma forma como Ele espera aquilo que Deus tem dado para você. Você agradece da profundidade, valoriza. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Senhor, eu me lembro daquela época que o Senhor fez isso. Senhor, eu sou grato por tudo que eu tenho recebido até hoje. Exalta o Senhor com isso. Você reconhece. O verdadeiro discípulo, quando sabe que Deus faz as coisas, ele retorna e ele agradece. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o teu santo nome. Sabe, ele reconhece os detalhes daquilo que Deus faz na vida. Ele reconhece, sabe, tudo que Deus faz, a proporção, as coisas, eu valorizo, eu exalto a Deus. Eu vivencio aquilo que Ele me dá todos os dias da minha vida. Eu não vivo do hoje. Eu vivo de um processo que Deus tem feito comigo. E eu analiso, Pai, eu volto no tempo. O que eu era, o que eu sou. O que eu era. Oh Deus, a porta, eu me lembro quando eu era assim. Pai, o Senhor é um Deus de detalhes. O verdadeiro discípulo, ele é direcionado por Deus. O verdadeiro discípulo retorna, ele reconhece, ele apresenta. Ele reconhece, ele retorna e ele apresenta aquilo que Deus faz para ele. E ele fala, toda a glória e honra seja dada a ti, em nome de Jesus. Os anos podem passar, mas eu reconheço tudo que Deus fez por mim. E esses que reconhecem aquilo que Deus faz, quando Deus dá a situação e trabalha na vida, seja o que for, meu amado, o trabalho dentro da sua casa, o filho que você tem, as bênçãos, seja o que for, o que Deus tem feito comigo, eu retorno todos os dias agradecendo, todos os dias da minha oração, eu apresento, eu reconheço, eu valorizo tudo que Ele tem feito nos mínimos detalhes. E sabe o que acontece com essas pessoas? A Bíblia fala que quando eles chegaram na praia, já tinha uma mesa preparada para ele. Amado, os que voltam na presença de Deus e valorizam Deus na profundidade, Deus já preparou uma mesa para cear com você. O mesmo produto que eles estavam procurando, peixe, já tinha pronto. Sabe o que Deus está falando para você? Para mim? Não importa o que seja. Antes de você ir, Deus já tem preparado, filho. Deus já tem tudo construído. Ele só quer que você tenha a direção dele e apresente para ele a tua obediência. Porque antes de você lançar, ele já preparou uma mesa para você e para mim. Glória a Deus por isso. Era peixe também. As pessoas que voltaram não precisavam limpar o peixe. Não. Deus já tinha preparado antes deles irem. Quando você pensar em alguma coisa e alcançar ou fazer no nome dele, ele já preparou a resposta para você e para mim. E a gente tem que entender isso na nossa vida. O verdadeiro discípulo, ele é direcionado.
O verdadeiro discípulo, ele retorna todos os dias aos pés do Senhor e agradece pelos feitos que ele tem, trabalhado na vida. O verdadeiro discípulo, além de ele retornar, ele valoriza na profundidade o que Deus faz e exalta o nome dele. Porque tem muito discípulo que se diz discípulo, que Deus faz, ele acha que Deus tem que fazer porque ele é filho. Não valoriza o que Deus faz. É mais uma coisa só. Ele não analisa o que ele passou no concurso, que ele fez, que ele ganhou, que ele casou. Ele não vê isso. Ele só vê a necessidade dele do dia. Não valoriza a Deus como deveria. Quantas coisas Deus tem feito pela tua vida? O que te mantém aqui dentro da igreja, o que te mantém lá no trabalho, o que te mantém na tua vida é a mão de Deus. É a mão de Deus. Hoje a gente está vivendo um momento de seguidores e discípulos. A Bíblia fala que muitos seguiram a Pedro, eram discípulos. A gente tem que entender que muitos se dizem de Cristo, mas muitas vezes jogam as redes sozinhas. E muitas vezes levam pessoas juntos. E no final, mais seguem aos homens do que seguem a ser discípulos de Cristo. E a gente tem que entender a diferença do discípulo e do seguidor. A gente tem que valorizar o que Deus faz na nossa vida todos os dias. Você valoriza as coisas que Deus faz na tua vida? Você reconhece? Ou você só está vivendo o momento? Deus fez, já passou, agora eu quero de novo isso aqui, a minha cabeça. Amado, presta atenção, Deus tem um tempo para todas as coisas. Quando você se lança, Ele já tem uma resposta. A Bíblia é bem clara, aquele que obedece a Deus, Deus preparou uma mesa. Com tudo aquilo que você já pediu, Ele já se antecipa, porque Ele é Deus. Ele sabe da tua e da minha necessidade. Está dando para entender o que eu estou falando? Valorize tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Valorize as pequenas coisas e as grandes coisas. Valorize o momento que você está vivendo. Tem hora que você não vai pegar nada, mas Deus já construiu tudo para você. Valorize. A gente às vezes não valoriza o lugar que nós estamos. A gente não valoriza a casa que temos. A gente não valoriza os filhos que muitas vezes nós criamos. Não damos a verdadeira valorização. A gente não valoriza às vezes o ministério que Deus nos dá na mão. A gente só valoriza o momento. Porque tudo para Deus retorna para Ele. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo se retorna para Deus. Então o verdadeiro discípulo é aquele que reconhece, retorna e agradece. Eu fico lindo, alegre, quando pessoas vêm aqui e dão testemunho e falam o que Deus fez. Deus vai te usar assim, nas experiências que você tem e nos retornos que você realiza. Quando você retorna para Deus, aquilo ali vai ser um instrumento de uma outra pessoa, Deus vai usar. Está dando para entender o que eu estou falando? Deus gerou isso no meu coração para falar para você, você que é discípulo. Tem discípulo aqui? Quando a gente anda com seguidores, quando a gente vive de momentos, quando a gente não retorna e não reconhece as coisas que Deus faz, você não para em lugar nenhum, você é um cara frio. Você não dá honra a Deus. Você não valoriza as coisas. Você não valoriza o pouquinho que Ele te deu. Eu valorizo até no dia que eu me converti, meu amado. Os 31 anos eu me converti, eu valorizo, eu volto no tempo e fico vendo os milagres. O momento que eu fiquei desempregado, no momento, tudo que Deus foi construindo. O verdadeiro discípulo, ele retorna e reconhece e exalta o Senhor. Sempre. Sabe o tamanho, a extensão, a profundidade das coisas. Isso é discípulo. Eu vou pular agora. Eu estou falando só para discípulo. Coisas para você que é discípulo. O que te define? Vamos ver, analisar a passagem de Pedro. Olha o que o texto fala. Eu vou analisar aqui primeiro, depois a gente vai ler. A gente vai analisar agora a conversa de Jesus com Pedro, que está lá no versículo 15 em diante. Presta atenção. Jesus, ele falou para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas, mas ele falou de formas diferentes, apesar de estar de um jeito aí, e eu vou explicar isso. E Pedro, ele fala da mesma forma com Jesus. Ele fala da mesma forma.
Olha o que o texto fala. Volta lá no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Presta atenção uma coisa. Esse termo aí, quando Jesus fala amas-me, quando você vai no original, no grego, é a palavra ágape. Ágape é a palavra sacrificial, é um amor sacrificial. Jesus estava falando para Pedro assim: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, por amor de mim, tu sacrifica, abre mão dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, você sacrifica as tuas amizades por amor de mim. Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. O amor que Pedro fala aí, vem do grego filho, é P-H-I-L-E-O. Sabe o que quer dizer? Amor fraternal, amor de afeição, afinidade. Pedro fala: tu sabes que eu sou teu amigo. Olha só. Tu sabes que eu sou teu amigo. Deus gerou aqui uma coisa para falar para você. E eu coloquei aqui, presta atenção nisso, é muito importante. Ele falou que Jesus verdadeiramente, ele era amigo de Jesus. Jesus falou: então você apacenta os meus cordeiros. Presta atenção, Jesus está procurando amigos. Jesus, ele não só procura filhos, discípulos, mas ele procura amigos a quem ele possa confiar o bem mais precioso que ele tem: pessoas. Quando você, olha só, presta atenção, quando você devolve, Deus, vamos voltar, quando Deus, ele devolve para você tudo aquilo que você negou por amor a ele, certas coisas. Quando você nega pessoas, bota ele em primeiro lugar, ele vai te devolver essas pessoas, mas direcionada para ele, para você ser um canal dele para essas pessoas, porque o maior bem de Deus são as pessoas. Ele não quer tirar nada de você, ele simplesmente está ordenando, colocando em ordem as coisas. Muitas pessoas não abrem mão dos seus parentes, muitas pessoas não abrem mão dos seus amigos, muitas pessoas sacrificam o tempo que teriam com Deus para ficar, sabe, com os amigos, com os parentes. Pergunto eu a você e essa pergunta é para mim: por amor do Senhor, pelo sacrifício, você é capaz de sacrificar teus amigos, parentes, para ter um tempo com Ele, dentro da igreja, aonde Ele manda você estar? Para andar com Jesus no verdadeiro amor, a primeira coisa que Ele faz é renúncia. E você se apresenta a Ele como um amigo. E sabe o que Deus faz? Ele não quer tirar o maior bem que Ele quer dar na tua mão. Ele quer simplesmente devolver, mas colocar na ordem. Primeiro Ele amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo do que a si mesmo. Deus, Ele muda a ordem das coisas. Eu coloquei aqui, eu quero que você escute. Jesus te devolve tudo aquilo que você nega por amor a Ele, porque Ele é em primeiro lugar, Ele não tira, Ele ordena o que está desordenado. Cuide das pessoas, ame-as, apacente como Jesus amou, mandou, mas não esqueça que em primeiro lugar é Jesus. Acima dos amigos tem um principal amigo, acima dos parentes nós temos um pai. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes nós abrimos mão, sacrificamos a amizade que nós temos com Deus. Primeiro é Deus, meu irmão. Deus não quer tirar os teus parentes, Deus não quer tirar os teus amigos, pelo contrário. Quando você mostra que em primeiro lugar é Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dar o maior bem que Ele tem, são as pessoas na tua mão. Você vai ser um canal usado dentro da sua família, você vai ser um canal usado dentro do seu trabalho, você vai ser um canal usado dentro da igreja. Deus vai te dar um ministério, Deus vai começar a trabalhar na tua vida, porque você botou Ele como amigo em primeiro lugar do que os amigos da terra. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Tiago 2,23 diz: Abraão
creu para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Presta atenção, Abraão creu e foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. Ou seja, Deus prometeu a Abraão uma multidão de pessoas, mas ele tinha que crer. Quando ele se transformou em amigo, Deus deu uma multidão de pessoas. Tem amigo aqui de Deus? Tem amigo aqui de Deus? Deus oferece o maior bem que Ele tem só para amigos. As pessoas. As vidas. Deus, Ele só oferece isso para quem verdadeiramente, sabe, é amigo dEle. Você tem que demonstrar que é amigo de Deus. Você tem que sacrificar muitas vezes certas coisas. Tem momentos que eu teria que estar com a minha mãe e com meu pai, mas por amor à obra eu estou aqui. Muitas vezes um amigo fala, pô, me visita aqui, eu mudo a data. Não, primeiro é a obra de Deus, primeiro é visitar um doente, primeiro é fazer a obra de Deus. Primeiro, não, o Senhor mandou eu buscar Ele primeiro, amado, não dá para ir não. Amado, primeiro é Deus acima de todas as coisas. Nada Ele quer tirar de você, mas quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele vai te usar onde você está. Porque não adianta você botar os amigos em primeiro lugar e Ele aqui, como é que você vai ganhar? Como é que você vai ter a capacidade se Ele está vendo que as pessoas que estão ao teu redor falam mais do que Ele mesmo? Como é que você vai mudar um ambiente que, se em primeiro lugar são os seus pais, são os seus filhos, são os teus amigos do que Ele? Você vê uma televisão, você vê um churrasco, você vê um chamado amigo, você abre mão de tudo aquilo que é de Deus. E a gente tem que saber equilibrar isso, quando dá para ir, quando não dá. Tem coisas que eu não abro mão para estar na presença de Deus. Está dando para entender? Foi isso que Jesus falou para ele. Você sacrifica tudo que você tem, as pessoas que estão ao teu redor por amor de mim. Seus filhos. Você abre mão deles. Quando eu estou falando mão dele, não é você deixar solto pela rua não, tá bom, meu amado? Não é isso. É o sentimento que está dentro de você. A prioridade que você coloca nas coisas. Deus ordena. Segundo, na segunda vez Jesus falou, Simão, filho de Jona, ama-me? Aí, Jesus usa o mesmo termo sacrificial de novo, ágape. Palavra ágape. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, você abre mão de si mesmo por amor de mim. Pedro, você abre mão de si mesmo, dos seus achismos, daquilo que você acha. Pedro, você abre mão de tudo aquilo que você quer dar direção na tua vida por amor de mim. Pedro continuou com o mesmo termo grego, filho, tu és o meu amigo. Jesus procura amigos, amado. Jesus procura aqueles que abram mão de si mesmo e se esvaziam assim como Ele se esvaziou. Que ama Ele e coloca Ele em primeiro lugar. Quando você abre mão das coisas, quando você abre mão por amor a Cristo, pode ter certeza, o maior bem que Ele tem, Ele vai te dar, são as pessoas. Ele vai trabalhar com você em ministérios, Ele vai usar você como um canal dentro do seu trabalho, Ele vai usar você como um canal dentro da tua casa. No meio dos teus parentes, Deus vai usar você tremendamente, falando porque você colocou o teu coração em primeiro lugar nele. Aí o que é dele, Ele dá para você. Porque o reflexo dessa amizade se estende a pessoas. O maior bem, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque você está negando você mesmo. Você está abrindo tudo por amor de mim. Então o maior bem que eu tenho, eu te dou. Toma, vai. Tremendo isso, meu irmão. Você tem coragem disso? Por amor de Jesus, você abre mão de todas as coisas. De você mesmo. Daquilo que você mais é, daquilo que você mais gosta, por amor de Jesus. Você tem coragem de abrir mão de certas coisas? Eu sei que tem gente aqui que sacrifica, às vezes, por amor da obra, eu sacrifico às vezes a minha família. Tem coisas que eu não posso. Eu tenho procurado me policiar, mas tem coisas que Deus fala audível. Vai e faz. Sabe o que eu faço? Eu abro mão. E vou fazer o que Deus mandou fazer. Porque o maior amigo que eu tenho, o que me garante a vida eterna, o que morreu por mim, não foi minha esposa, não foi minha filha, não foi meu pai, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário e me deu vida eterna.
Então eu tenho que valorizar isso. O verdadeiro discípulo, ele abre mão de si. O verdadeiro discípulo, ele abre mão de todas as coisas que ele tem ao redor, por amor dele. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso é para você e para mim. Principalmente vocês oficiais, obreiros, diáconos que estão na casa de Deus. Há momentos que Deus vai requerer um sacrifício para você e para mim. Há momentos que Ele vai falar o teu coração para você chegar e entregar no altar alguma coisa. Há momentos que você vai ter que sacrificar alguma coisa para você demonstrar fidelidade. Assim como Abraão mostrou com o filho. E aí? Para você ser transformado amigo de Deus, ele ia sacrificar um filho. E aí? Você é verdadeiramente amigo de Deus? Deus pode confiar o que Ele tem mais de valor, apacentar as coisas, as pessoas. Hoje eu estava dentro do carro evangelizando o homem, né, a pastora viu. Por amor de Cristo. A gente tem que entender essas coisas. A gente vive às vezes um evangelho muito de receber, mas Deus quer também que você o reconheça. Existem seguidores, mas existem discípulos. A diferença de discípulo e seguidor é muita coisa. Algumas coisas eu já estou dizendo aqui. Ele retorna, ele abre mão de certas coisas. Ele abre mão de si mesmo. Ele valoriza na profundidade aquilo que Deus faz. Terceiro, e eu vou terminar aqui. Cadê? Na terceira vez, quando Jesus fala, Simão, filho de Jonas, ama-me. Quando ele falou, na primeira vez, Simão, filho de Jonas, ele estava falando filho de Jonas, está falando de parentesco. Depois ele fala, ama mais do que esse, ele está falando de amizades. Você sacrifica os dois. Na terceira, Jesus fala, ama-me. Aí ele usa um termo diferente, eu fui lá pesquisar. Ele usa um termo grego chamado filha, mesma coisa. Ele fala de amor fraternal. Ele estava falando, apesar disso tudo, Pedro, apesar disso tudo, Simão Pedro, filho de Jonas, eu estou te tirando teus parentes, os teus amigos, eu estou tirando você de você mesmo, você continua sendo meu amigo. Pedro falou, tu sabes de tudo. Jesus, eu te amo. Ele estava triste. Jesus foi até o fundo dele. Te tirei de tudo, Pedro. E aí? Tu sabes de tudo. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Pedro estava falando ali? Jesus, não adianta eu esconder nada de ti. Jesus, eu abro mão das pessoas, eu abro mão de qualquer coisa, porque o Senhor conhece o meu interior, o Senhor sabe da minha sinceridade contigo, eu sou teu amigo até o final, eu pago um preço até de morte. Aí Jesus revelou, vão te cingir, você vai morrer. Olha a diferença, o discípulo, ele vai com Jesus até o final. O discípulo, se tiver que entregar a sua vida por amor a Cristo, ele entrega a sua vida por amor a Cristo. Como muitos aí já entregaram, e vocês sabem, conhecem a história. A profundidade da amizade de Pedro com Jesus foi tanta que ele abriu mão de si, ele abriu mão de todos os seus parentescos. Jesus teve a condição de revelar o destino dele. Ele continuou a falar, tu sabes de tudo, eu sou o teu amigo, eu vou até o final. Aleluia. Você vai até o final com Cristo? Mesmo você não perecendo, mesmo você perdendo alguma coisa, mesmo Deus tirando alguma coisa de você, você vai até o final. Jesus pode confiar essa amizade com você. Sabe por quê? Porque Jesus, ele dá o bem mais precioso dele que ele tem, que são pessoas, só para aquele que é verdadeiramente amigo dele. Não adianta se enganar, porque ele sabe de tudo. E vou terminar. Final agora. Volta lá no versículo 22, eu vou terminar. São 15 para as 9, vamos entrar na ceia. Pedro, no momento aqui, ele falou para Jesus. Vendo Pedro, a Jesus disse, Senhor, e deste o que será?
Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amado, o reino de Deus está preparado só para aqueles que são discípulos. Só para aquele que Deus conhece o interior, que verdadeiramente abre mão de todas as coisas e vive o verdadeiro evangelho genuíno. Não essas coisas que a gente vê. Que não vão só atrás de Jesus, só por um mero seguidor, pelo aquilo que ele faz, o que ele abre portas, que ele trabalha. Jesus não está atrás disso. Jesus está atrás de amigos, para ele dar o maior bem precioso que ele tem. São esses que vão herdar a vida eterna. São esses que verdadeiramente Deus olha assim: caramba, ele verdadeiramente reconhece que eu morri por ele. E ele está morrendo por mim, ele está entregando a vida dele para mim também. Aqui Pedro, Jesus fala: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Eu aprendo aqui algumas coisas com Jesus. O que ele vai fazer na vida do meu irmão, ou através dele, não cabe a mim, porque eu tenho muitas coisas para me preocupar. Amado, nós temos muitas coisas para se preocupar. Jesus falou: o que você está preocupado com essas coisas? Segue-me tu. Não queira saber o que eu vou fazer através do teu irmão. Não queira saber se eu vou usar ele para isso. Não queira saber, sabe, se ele vai ter muito ou você vai ter pouco. Não queira saber e se meter se ele vai conseguir a vitória ou se ele vai conseguir a derrota. Já tem muito nas tuas costas. Você tem que ser meu amigo, você tem que abrir mão de muita coisa, porque eu tenho já algo preparado para você. É para você também, para mim. Muitas vezes nós nos prendemos nas vidas das pessoas, da forma como elas andam. Nós queremos ser muitas vezes iguais a elas. Ou então, sabe, amado, ela tem, eu não tenho, por quê? Amado, Deus tem algo preparado para você, que é só para você e para mim. Então não se prenda às pessoas. Jesus falou: esquece isso e me segue. Eu já tenho um destino para você. Eu estou te dando o maior prêmio, o maior tesouro que eu posso. João não vai ter isso. João vai para o cativeiro. Você tem as pessoas. Está dando para entender? Que Jesus abençoe a gente. Que Jesus ele não conheça entre você e a mim um seguidor, mas conheça um discípulo. Que Jesus venha, sabe, dar a direção toda na tua vida. Por mais boas intenções que você tenha, a direção vem dele. Que Jesus venha olhar para você e venha ver que você valoriza tudo aquilo que ele coloca na tua mão, desde coisas pequenas às coisas grandes, na mais profundidade. Que Jesus veja em você que você abre mão de todas as coisas por amor a ele, até de você mesmo. Que você vai com Jesus até o final, até no último dia, em nome de Jesus. Então não se prenda às pessoas. Você tem muita coisa para fazer e eu também. Que Deus abençoe. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Foi isso que o Senhor falou comigo. Deus está procurando discípulos a qual Ele possa confiar. Sobe aqui, amados, que tocam, os diáconos aqui na frente, os amados do Ministério de Música.